Olá, sejam todos bem-vindos à apresentação das ideias e exploração dos temas referentes aos documentários propostos na disciplina de Ecologia Geral do Centro de Ciências Agrárias da Universidade Federal da Paraíba, tendo como docente responsável o professor Rosenberg Menezes. Salinização dos solos na região nordeste do Brasil. Maria Clara Barros, Matheus Faustino, Michael Douglas Gomes, Paulo Ricardo Ferreira e Pedro Vitor de Freitas. O que é salinização? Este problema que ocorre em diversas partes do mundo, vindo a prejudicar a fertilidade do solo e agravando o processo de desertificação. Vale lembrar que a salinização ocorre em regiões de clima árido e semiárido, como é o caso da região Nordeste, que tem um baixo índice fluviométrico e um alto índice de evaporação. Afinal, é uma das regiões, ou melhor dizendo, é a região do Brasil com maior índice de insolação solar. A salinização em si é o processo do acúmulo excessivo de sais livres no solo. Estes, por sua vez, são provenientes de águas fluviais, oceânicas ou daquelas utilizadas para a irrigação na agricultura. Para evitar o processo de salinização, é necessário realizar práticas corretas de manejo e irrigação. Como ocorre o processo de salinização? Naturalmente, os recursos hídricos, com exceção da água das chuvas, contêm uma determinada concentração de sais livres, que é essencial para o consumo humano. E o grande problema se dá no processo de evaporação da água nas regiões com alta insolação solar, como é o caso do Nordeste, onde a água presente no solo evapora e a concentração de sais proveniente desta água ou de outros fatores fica no solo, e conforme esse processo vai se repetindo diversas vezes, o acúmulo de sais no solo vem aumentando a cada ciclo de evaporação ou a cada prática de manejo realizada de forma incorreta. Alguns exemplos de salinização na região nordeste do Brasil pode-se citar o município de Ibimirim, onde observou-se o caso de um agricultor que há algum tempo plantava na sua propriedade tomate, milho, feijão, dentre outras culturas, e atualmente tem que abandonar a propriedade porque ela é inutilizada devido ao processo de salinização já avançado, tornando assim o solo infértil. Dentre outros exemplos analisados, também se trouxe um artigo que aborda o processo de salinização na microrregião de Petrolina. O artigo é do ano de 2015 e nele se analisam diversas cidades da microrregião e como os processos de irrigação diferentes e os diferentes tipos de solo reagem aos processos de salinização. Observou-se também que os solos mais jovens, que são os planossolos, são solos com alta susceptibilidade à salinização, visto que eles são solos adensados com acúmulo de argila e em superfície pouco profundos. O manejo inadequado de irrigação pode intensificar o processo de salinização dos solos já existentes. Irrigações com volumes excessivos de água, que elevam o nível de água freática, permitem a concentração superficial de sais por evaporação. Quando as chuvas são poucas e o solo é pouco lavado pelo escoamento das águas pluviais na superfície, esses sais mantêm-se ainda mais acumulados, causando a perda de sua fertilidade. Outro motivo relevante seria a flutuação do lençol freático, devido à drenagem interna deficiente, um fator importante para que ocorram topografias acidentadas e variações geológicas e edafológicas, que facilitam a formação de aquíferos confinados e represamentos superficiais, que com a influência da evaporação incrementam o processo. Outro fator, também responsável pela indução da salinidade, é a aplicação excessiva de fertilizantes com índice salino elevado, tais como cloreto de potássio, nitrato de amônio e formulações comerciais, de forma indiscriminada e excessiva. A elevação do lençol freático em decorrência da perda de água por infiltração nos canais e reservatórios e de irrigação nas partes mais baixas do terreno também é uma causa bastante
relevante no processo de salinização. Para que isso aconteça, o nível de água do subsolo tem de estar, obviamente, próximo à superfície, o que é mais comum em região de planícies aluviais e também em áreas de depressão relativa e absoluta. As propriedades físicas do solo, tais como estrutura do solo, estabilidade dos agregados, dispersão das partículas, permeabilidade e infiltração, são muito influenciadas pelos tipos de cátions trocáveis presentes no solo. Enquanto a acumulação de sais solúveis torna o solo instável, como o aumento do sódio trocável poderá torná-lo adensado e compacto em condições secas, disperso e pegajoso em condições molhadas, a predominância desses sais, especialmente o sódio, promove aumento considerável a expansão das partículas de argila, acarretando em dispersão das mesmas, formando camadas impermeáveis, dificultando a movimentação de ar e de água no solo. Se houver exagero na expansão da argila, ocorrerá a fragmentação das partículas e, consequentemente, modificação na estrutura do solo. Da mesma forma que a salinidade afeta o solo, há também reflexo dos seus efeitos nas plantas, principalmente as glicófitas, que não são adaptadas a ambientes mais salinos. Quando a concentração de sais no solo é superior ao tolerado pela planta, seu crescimento é diretamente comprometido em virtude basicamente de dois processos: a redução de absorção de água resultante dos efeitos osmóticos ou déficit hídrico e elevada concentração de íons no fluxo transpiratório que causa injúrias nas folhas. A elevada concentração de sais na rizosfera provoca redução na permeabilidade das raízes da água, tendo como consequência direta estresse hídrico. Isso provoca o fechamento dos estômatos para reduzir a perda de água por transpiração, reduzindo consequentemente a taxa fotossintética, afetando assim o desenvolvimento da planta ao longo do seu ciclo. A alta salinidade e o elevado teor de sódio trocável do solo afetam a germinação e a densidade das culturas, limitando a sua produtividade, bem como seu desenvolvimento vegetativo. Nos casos mais graves, causa sérios problemas de ordem econômica, com a morte generalizada das plantas, pois tais solos se tornam inaptos para a agricultura, sendo então descartados do sistema de produção, tornando-se desertos salinos. Uma das formas para evitar a salinização de um solo é adotando formas de manejo para viabilizar o cultivo em ambientes áridos e semiáridos. Então, o que devemos fazer para evitar o problema? Uma das soluções poderia ser o uso de técnicas de irrigação, como a irrigação por sulcos, onde a própria água faz o processo de carregar os sais solúveis. Assim, reduz a alta salinidade inicial do solo, levando até níveis toleráveis pela cultura. Outra alternativa para este problema seria a irrigação noturna, e não durante o dia, pois durante o dia a incidência de luz solar é maior e, consequentemente, aumenta a evaporação e também a eflorescência, que deixam uma camada de sais sobre a superfície do solo. Então, a irrigação noturna é mais aconselhável, uma vez que terá um longo período de tempo sem a presença de luz, evitando assim a eflorescência. Juntamente com a cobertura vegetal do solo, que leva à criação de humus, que atua como um filtro, onde captura um percentual dos sais, evitando que estes cheguem até o solo. Mas antes de escolher um destes processos, o ideal é a realização de um estudo prévio das condições ambientais, para que o problema não seja ampliado, pois uma vez que o solo se torna salino, leva um longo período de tempo para ser reabilitado e também um investimento muito alto, que muitas das vezes não é viável para o agricultor. Então, como já foi explanado pelo pessoal, a gente chega a determinada pergunta, ou determinado questionamento. Como o documentário vai ajudar, né? Então, a importância de se documentar e como contribui para a nossa era moderna é de informar sobre o assunto, divulgar as informações, isso, claro, com embasamento científico para quem vai assistir, para trabalhar no assunto ou para uma pesquisa, né? Então, tudo é uma questão da informação, utilizando os meios de recursos disponíveis, adquirindo conhecimentos, trocando ideias, e nesse contexto estaremos então diretamente ajudando na divulgação científica do tema, né? Para dar seguimento, como já dito, a outras pesquisas que são nessas áreas.
Através disso, o levantamento revela para nós outras novas pesquisas, já que você vai fazer um levantamento bibliográfico, né? Então vai revelar para todos nós que estamos pesquisando novas pesquisas, né? Que há disponível com esta temática. No caso de salinização de solos, né? Os novos assuntos com uma maneira diferente de levantamento. Então, a princípio, a importância é a informação do assunto e depois a contribuição para o meio científico. Isso de forma que ajude outros pesquisadores, estudiosos e também vai estar acesso da população geral, né? Para quem tem interesse em entender o funcionamento do grande organismo, que são os solos, né? Também como localizar o assunto, do que mais ou menos irá se tratar e como podemos seguir linhas diferentes de pesquisas, que nesse caso as linhas de pesquisa são envolvendo, novamente falando, os solos. Importante ressaltar que o documentário permite enquadrar o sistema de ensino nos desafios da atual sociedade da informação e do conhecimento, né? Onde as tecnologias de informação e a linguagem audiovisual se apresentam como recursos propensos à exploração do mundo, e onde o professor ou o pesquisador tem um papel preponderante enquanto propulsor de uma aprendizagem problematizadora e crítica. Também é interessante se documentar um determinado tema, como por exemplo o nosso, que leva em conta o meio rural, que isso serve para os agricultores. Bom, pessoal, por hoje é só. Quer saber mais sobre a salinização dos solos na região nordeste do Brasil? Se liga, que logo mais estaremos publicando um documentário. Também estamos deixando aqui na descrição deste vídeo o link de uma matéria que fala sobre a salinização dos solos no município de Ibimirim, no sertão pernambucano. Obrigado e até a próxima!